O meu processo de cidadania foi uma montanha-russa e foi com vários altos e vários baixos. E eu vou contar pra vocês, então, a minha experiência aqui. Então, é um vídeo, assim, abrindo o coração e eu espero que vocês gostem. Oi, eu sou Giovanni. Então, vou contar pra vocês como funciona tudo. Primeiro, quem tem direito à cidadania italiana? Então, todo mundo que tem o italiano na sua árvore genealógica pode fazer essa solicitação do processo de cidadania italiana. O meu caso foi, eu comecei esse processo quando eu estava em Portugal, no Porto, então quem me acompanha aqui há mais tempo viu que eu morei no Portugal, e uns amigos falaram, nossa, tem um pessoal que tirou e tudo mais, e eu comecei a pesquisar isso. Aí eu parei esse processo, quando eu mudei para a Holanda, eu resolvi tentar achar um pesquisador, aí eu achei uma moça que começou a fazer algumas pesquisas, e ela falou que demoraria mais ou menos uns 1 mês, 2 meses para fazer todas essas pesquisas para me dar uma direção. E aí simplesmente ela sumiu, falou que teve uns problemas e tudo mais, e eu acabei assistindo um vídeo da Karen, que ela fez com uma assessoria, deu tudo certo, falei, bom, vamos tentar. Aí entrei em contato com essa pesquisadora de lá, que foi um anjo, e ela achou, e ela falou assim, Gi, você tem 2 opções. Ou você vai pela parte do seu avô, que é o que você já pesquisou, que aí seriam, acho que, 5 gerações, se eu não me engano. Mas seria muito documento, porque pensa, é certidão de nascimento, casamento e óbito. Ou eu poderia fazer pela parte da minha avó, que foi a que casou com meu avô. E com ela seria só 4 gerações, então seria menos documentos se eu fosse pela parte do meu avô. Eu falei, o que for mais fácil, vamos. E aí iniciou o meu processo de localizar todas as certidões. Então a minha mãe me ajudou muito também, porque como eu estou aqui na Europa, eu não consigo ir nos cartórios, eu não consigo ligar, porque ligar daqui é bem mais caro. Então, minha mãe ajudava, minha mãe ligava para os cartórios e aí eu mandava os e-mails, pagava tudo daqui e tudo mais. Então, minha mãe foi um anjo lá para me ajudar no Brasil a conseguir todas as certidões. Depois que a gente conseguiu todas as certidões e achamos o italiano, eu pedi a certidão, então a pesquisadora daqui fez a pesquisa, achou a certidão e a gente começou a corrigir tudo, porque o meu tataravô, o nome dele é Leonardo Antonelli. Só que quando ele foi pro Brasil, ficou abrasileirado, então ele virou Leonardo, ao invés de Leonardo Antonelli. Então meu processo foi o seguinte, eu pedi todas as certidões de inteiro teor e não fiz nenhuma correção ainda, só fui pedindo todas para poder marcar o que eu ia precisar corrigir ou não. Depois que eu consegui a do italiano, eu comecei a ver tudo o que não batia, então nascimento não batia, datas não batiam, idade não batia e o nome. E eu fiz essas correções de trás para frente. Então eu mandava pro cartório, falava, olha, o nome tá errado, a data de nascimento tá errado, a idade tá errada. E aí fazia todas as correções para ressolicitar essa certidão inteiro teor corrigida. Depois que a gente fez todas as correções, então a minha pesquisadora validou para ver se estava tudo certo, e aí eu mandei para um tradutor que ela conhecia. Então o tradutor pegou tudo, traduziu tudo e mandou já para ela. Então depois o próximo passo é vir para a Itália. Então como eu já estava na Holanda, então foi bem mais tranquilo, então já tinha todas as certidões, tudo corrigido e tudo traduzido pelo um tradutor juramentado e já estava tudo aqui na Itália. Então com isso, o próximo passo depois que eu cheguei aqui, eu fui para uma cidade da Itália, que eu acho que eu não posso falar, mas ok. Mas quem me acompanha já sabe a cidade. Nessa cidade, então, eu tinha que pedir o código fiscale e o certificado de morata, alguma coisa assim. Então, que eu tinha que comprovar que eu estava morando lá, então já tinha uma casa, que foi que eu contratei com essa assessoria, e o código fiscale também já tinha chego para mim. Então, foi bem tranquilo esse processo. Aí nós fomos lá no Comune, para mostrar para eles, falar, olha só, eu quero dar entrada. E aí eles revalidam todos os seus documentos. Tudo isso você paga, eu não lembro os valores, mas se vocês quiserem depois eu posso fazer uma listinha e falar quanto que eu gastei com a minha cidadania como um todo. Aí beleza, depois que a gente entregou tudo, o próximo passo seria esperar o Vigili. Então o Vigili, que é como se fosse um guardinha aqui, então o guardinha foi lá depois na casa, viu que eu morava lá, então falou comigo, eu falei, Buonasera Catuccia, Buonasera, pediu meu passaporte, viu a casa, se é habitável, né? E aí falou, beleza, deu um check. Passando o Vigili, o processo, assim, como que deveria acontecer? Eles deveriam colocar isso no sistema, validar tudo, mandar um comunicado pro Brasil, pum, acabou, entendeu? Só registrar no sistema. E acabou não acontecendo isso comigo. Por quê? O meu processo eu tinha começado ali em 2021, 2020, sei lá, mas foi bem na época da pandemia. E aí nessa época, então, atrasou muitas coisas mesmo. E depois que começou a melhorar, veio aí a grande naturalização, e o meu caso, ele não entra na grande naturalização, mas eu não tinha quando o italiano chegou. Então, por ele ter, 25 anos quando ele estava aqui no Brasil, ficou aí meio que a grande naturalização. E aí o Comune barrou todo mundo que não tinha, todo mundo que não era depois da data. Então, se você quiser dar uma pesquisada depois, ou comenta aqui que aí eu posso te explicar com mais detalhes.
Mas em resumo foi isso. O Comune parou a minha prática. E aí eu falei, nossa, meu Deus, isso nunca vai acabar. E toda essa comunicação e esse atraso é um processo que, assim, dá bastante ansiedade. E eu aprendi muito como lidar com toda essa loucura, assim por se dizer, mas foi bem estressante. E aí, como vocês viram nesse vídeo aqui, quando eu decidi, né, sair da Holanda, vim pra Itália para focar no meu processo de cidadania, parece que as coisas andaram, então eles concluíram isso, falaram que grandiolização é uma bosta, então todo mundo vai trabalhar assim. E aí o Comune resolveu continuar o meu processo. E aí o que faltava no meu processo? Só eles mandarem um e-mail para o Brasil, então eles mandam um e-mail para o consulado do Brasil perguntando se não teve a naturalização. Então eles mandam de novo, porque você tem que pegar isso no site do governo. Eles mandam, depois que o consulado de São Paulo manda para o consulado italiano falando que não teve a naturalização, o consulado italiano vai te chamar, então a moça lá vai te chamar do Comune, e aí você vai lá para assinar falando que o seu pedido de reconhecimento da cidadania italiana foi reconhecido. E a partir desse momento, então, você já pode solicitar todos os documentos italianos, que é o processo que eu estou. Então, depois que eles aprovam tudo isso, ok. Aí o Comune, então no meu caso, no Comune daqui, o Comune agendou, então eu vou lá daqui alguns dias, acho que uns 10 dias, eu vou lá no Comune para poder fazer o meu pedido do meu ID daqui, meu ID italiano, para falar, beleza, agora eu tenho um documento também, entendeu? Então eu já tenho um documento falando que meu processo foi aprovado, eu sou italiano, e agora eu vou pedir os documentos tudo bonitinho. Depois que você pedir o ID, então depois que você tiver a solicitação do ID, você pode pedir o passaporte. Então provavelmente, eu acho que meu ID vai demorar aí final de outubro, porque eu vou no meio de outubro pedir o ID, que foi quando eles agendaram, e depois eu vou pegar o ID para poder fazer o agendamento. Não sei quanto tempo está demorando, aparentemente aqui na Europa, todos os consulados eles estão demorando para fazer a emissão de passaporte, está bem puxado, eu acho que deve ser renovação também do pessoal daqui, então por isso. E para ser bem honesto com vocês, esse vídeo está sendo bem difícil de gravar, não sei se vocês vão sentir essa vibe, não só pelo barulho, mas também o meu processo foi muito desgastante mesmo. E como eu falei, ansiedade e vira assim a sua vida de cabeça para baixo. Então se você pensar em fazer a cidadania italiana, você tem que se preparar, não só financeiramente, mas emocionalmente, porque assim, vários altos e baixos. Cada um vai ter uma experiência completamente diferente, então tem pessoas que conseguem aí fazer em 3 meses, bom para eles, mas também o seu processo pode ser que dê alguma coisa e a gente nunca sabe, então a gente sempre tem que estar preparado para tudo isso. E até quando a minha assessora ligou para falar, tipo, olha, eles aprovaram e tal, você vai vir aqui para assinar, então a gente concluiu, graças a Deus, lá. Eu assim, sabe, eu não sei, eu não fiquei assim, crazy, meu Deus, não consegui, gente, eu não sei, acho que foi mais uma questão, assim, do alívio, de você falar, nossa, finalmente acabou, nossa, graças a Deus acabou esse processo. Ai, senhor. Então, como eu falei, foi bem pesado. Então, não foi assim uma energia 100% maravilhosa. Então, teve seus altos e baixos. E como eu falei, se você estiver fazendo o seu processo de cidadania, pesquisa tudo. Cuidado que na internet também tem muito charlatão. Então, tem até um canal que eu vou deixar também ele aqui na descrição e nos comentários, que tem um manual bonitinho. Então, é legal você ler. É legal você pesquisar tudo. Mesmo que você tenha assessoria, é legal você pesquisar para você saber o que você tem que fazer, o que é o seu direito. E também falar com a assessora. Falar, olha, isso daqui não tá rolando, o que é isso, eu preciso disso, e aí. Porque se você não sabe, deixa tudo na mão de outra pessoa, então o processo não anda. Então é bom você também saber. E como eu sempre falo na maioria dos meus vídeos, planejamento financeiro é tudo, gente. Então, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse vindo do Brasil para a Itália, esperando que o meu processo fosse ser, sei lá, 3, 4 meses, e aí durasse 1 ano e pouco, tinha questão financeira, tem casa, tem aluguel, tem comida, tudo você tem que continuar se bancando. Então, assim, não é fácil e você não pode trabalhar durante esse período, tá? Então, aqui na Itália, você não pode ser registrado. Então, esse é outro problema para quem tá fazendo a cidadania italiana. Eu sei que agora tem um permesso de soggiorno que você consegue solicitar para trabalhar, mas é melhor não contar com o cu do porco. Tem um ditado aí que eu já esqueci, eu me regularizei. Mas é isso, gente, essa foi a minha experiência. Eu tentei também explicar um pouquinho como funciona a cidadania. Então, se vocês gostarem desse vídeo, tiver bastante like, bastante comentário e vocês quiserem alguma coisa mais detalhada, eu posso trazer também aqui pra vocês. E agora eu tenho que organizar essa casa, porque a gente vai se mudar de novo. E é isso então, gente. Boa semana pra vocês. Stay safe. Um beijo
E eu vejo vocês nesse vídeo aqui.